você falasse das suas influências na dança. Eu estava dizendo dos seus pressupostos na dança que te levaram a fazer o que você faz hoje. Então é isso, né? Eu comecei a dançar pequenininha, né? Em casa já tinha essa coisa de dançar desde pequenininha, meus pais brincavam assim, eu sempre sambei, né? E eu lembro assim, a minha referência mais antiga de dançar era uma música da Beth Carvalho. Meu pai cantava aquela ô coisinha tão bonitinha do pai. Pra eu sambar, sabe aquelas coisas que adulto faz, né? Tipo, fala aquela palavrinha pro tio ver, sabe? Então a atração era dança lá. Aí eles começavam a bater assim, cantar essa música. Aí eu ficava, sabe assim, depois bem bebezinho, assim, já 4 aninhos, sabe? Essa é a primeira referência que eu tenho assim de dançar, né? Então a minha influência em casa era escutar, né? Muito samba e tal, então eu já tinha esse desejo da dança. Eu canalizei a dança, na verdade, porque o meu pai e minha mãe se conheceram dançando, né? O meu pai tirou minha mãe pra dançar no baile de final de semana. E aí dele tirar minha mãe pra dançar, ele começou a paquerar toda semana aí pro baile. Então eles dançavam, né, jovens, eles namoraram anos, eles iam pros bailes e dançavam. E aí eu já nasci com essa coisa, né, de ouvir, de curtir dançar, de ver eles dançarem em casa, né. Depois eles foram parando de dançar. Você é filha da dança, incrível. Eu sou filha da dança. Meu pai tirou minha mãe pra dançar bolero, samba rock, e aí, dali uns 14 anos eu já nasci. E eles adoravam contar essa história, né? E aí depois disso, aí começa esse desejo, né? De querer dançar e tal. Então a família, essa menina tem um talento, vamos ajudar, né? E aí eles me colocaram no balé, aos 9 anos. Aí eu tive o primeiro contato, assim, né, com uma técnica de dança, né, balé e jazz. E aí eu tive uma decepção e lá pros 13 eu larguei o balé por causa de uma determinada professora que mudou a professora, aí teve uma luta e tal. Então minha primeira referência, assim, forte de dança foi minha primeira professora de balé, que ela era muito jovem e a gente acabou se tornando bem amiga, porque eu tinha uns 9 e ela tinha, assim, 15, 16, ela era bem nova, né. E foi a primeira grande referência, assim, eu lembro até hoje coisas que ela falava. Ela faleceu bem jovem, ela faleceu aos 19, né, um acidente de carro. E aí eu fiz uma poesia pra ela, que chama Balé Mortal, quando eu devia ter uns 13, 14 na época. E foi a primeira referência, né. E aí a vida passou, e aí eu fui fazer dança do ventre, anos depois. E aí eu fiz uns 3, 4 anos de dança do ventre. E aí depois disso, a dança então, até então era um hobby, né? Eu fazia a minha vida, prestei faculdade de história, mas tinha dança e sempre dançando muito, em festa, gostava de dançar, black music e tal, passinho, né? Aí acontece a mágica. No meu último ano de faculdade, entra um grupo de maracatu, aqui de São Paulo, a companhia de dança Baque Bolado, eles foram se apresentar no ginásio da universidade. E aí eu vi, primeira vez que vi um cortejo, né, assim, maracatu, aquilo tudo acontecendo, e aquilo me chamou a atenção. Aí eu fui atrás do maracatu. E aí eu fui em primeiro lugar, aí começa a trajetória para essas danças que eu faço hoje. Isso eu tinha uns 22 anos já, estava me formando quase. E aí entra esse grupo, e aí eu fui para a Casa de Cultura Tainã, né, que fica lá no Padre Maior da Nova, em Campinas, porque eu fazia Unicamp, né, morava no Maranhão Geral. E aí eu fui pro maracatu, e ali que tudo começou. Porque ali no maracatu eu fui aprendendo a tocar, fui ouvindo falar do maracatu, fui ouvindo falar de jongo, né? Então ali eu comecei a ter esse contato, não só com a dança, como com a percussão, né? Porque tinha essa ideia na Tainã, assim, você quer participar do maracatu, você tem que saber tocar tudo. Então eu fui aprendendo a fazer tudo, a tocar todos os instrumentos, a dançar, e fui ficando na dança. E aí deu um ano, todas as meninas que estavam na dança, assim, que eram as mais velhas, saíram, cada uma por um motivo. E aí eu era mais antiga naquele momento, naquela situação. E aí um dos meninos falou, mas você não quer coordenar a dança, né? Assumir os ensaios, né? Tipo, é só passar o que você sabe, né? Uhum. Nada além, né? Falei, nossa, né? Então tá bom. E aí foi onde eu fui ter essa responsabilidade maior. E ali começou o chamado pra tudo. Porque eu comecei a fazer as danças, e aí eu comecei a me aceitar como negra, aí é onde o relaxamento cai e surge o dread, né? Aí eu ficava lá enrolando os brotinhos, aí eu cortei o relaxamento, os brotinhos pequenininhos. E aí começa esse ciclo. Aí eu saio da Casa de Cultura Tainã e venho para São Paulo, né, para trabalhar.
E aí eu entrei pro grupo Batuntã. E o grupo Batuntã, eles vinham de uma experiência com o Antônio Nóbrega, né? Metade deles eram do Zabumbau, a orquestra jovem, né? Dirigida pelo filho do Antônio Nóbrega, o Gabriel. Então ali eu comecei a ter contato com as danças caboclinho, maracatu de baque virado, maracatu de baque sonho. Aí começou a abrir esse cenário, né? Com brincantes. Então eu fui tendo esse contato. Então eu fui bebendo disso. Até que no meio disso tudo, você sabia que tem uma africana dando aula? Eu falei, ah. E aí eu fui atrás da aula com a africana, né? Então nisso eu já fazia as danças tradicionais brasileiras, que eu tinha contato por pessoas que eram discípulos do Brincante. E tinha feito afro com a Renata Lima, né? Que é uma Baçaí. Aí eu fiz afro com a Renata e fazia o afro brasileiro, né? Dança dos orixás e tal. E a Renata foi minha primeira referência, assim, porque foi a primeira professora de dança afro. E eu tinha o corpo da dança do ventre. E era legal, porque eu ia fazer aula com ela, aí ela falava assim, ó, beleza, rebola também, mas é outro rebolado. Ó, tem um braço, mas é outro braço. Então ela foi me ensinando a pegar uma técnica, porque o primeiro desafio quando você é artista é você descobrir uma técnica. O segundo desafio é você conseguir descobrir a segunda técnica, né? Sem você tirar o sotaque que você tem na primeira e aprender a segunda, para entender o sotaque de cada um. O seu sotaque. É. E aí foi aprendendo como é que era esse corpo do afro, que era diferente da dança do ventre, né? E ela foi a minha primeira referência. E foi para substituir ela, a primeira vez que eu subi no palco com DRT e fui apresentada como bailarina de dança afro, né? Que foi para substituir ela numa contação de histórias, né? Então ela, assim, é uma madrinha, né? E a outra é a Letícia Doreto, que é uma dançarina que também pesquisa as danças afro-brasileiras, formada em dança também. E ela foi preparadora corporal do grupo que eu fiz parte, o Batuntã, que eu fiquei 6 anos no Batuntã, é um grupo de música, percussão e dança. E ela foi nossa preparadora corporal, então com ela eu aprendi muito também sobre ver essas danças tradicionais e a qualidade delas como consciência corporal, né? Então não só fazer o passo de dança, mas entender as intenções desse passo de dança. Você quer para baixo, desce para subir, as alavancas, entender o que é peso, entender como é que se desmonta, né? Então você pegar, por exemplo, o maracatu de baque solto, que tem aquela coisa do caboclo de lança que desmonta, e entender como é que as alavancas do seu corpo para desmontar e subir rápido, sabe? Então agregar, né, essa cultura com o conhecimento de corpo, né, de Klaus Viana, essas coisas. Então, minhas primeiras referências foram essas, Renata Lima, a Letícia Doreto e o pessoal do Brincante, né, para essas danças tradicionais, né. E as minhas primeiras referências de dança, assim, professoras, né, foi essa minha primeira professora de balé, né, que era a Cláudia, e a Isis Zahara, minha professora de dança do ventre. Foi a primeira pessoa que confiou em mim e falou: quero que você seja minha assistente na aula, sabe? Então ela é uma referência muito forte pra mim, assim, como artista. Foi a primeira vez que eu fiz um espetáculo de dança, foi com ela, de dança do ventre. Né? Então essas foram as primeiras referências para começar a minha trajetória. Então essas pessoas são muito importantes pra mim, porque foram elas que moveram, que me alimentou, pra aí eu descobrir a Fanta, né? Então assim, essa coisa de começar a xeretar, porque então as pessoas são as primeiras, aí eu comecei a xeretar, então agora eu vou começar a xeretar. Aí eu descobri a Fanta, depois o Irineu Nogueira, depois a Germênia Coni, a Nora Chipalme, né? Eu venho xeretando, né? A Amara, que é uma pessoa que eu conheço agora. Agora eu tô conhecendo também o trabalho do Augusto Mulu, né? Então, essas primeiras pessoas foram me... E que entre cada vez mais, que aumente a lista. Aí é uma pergunta de leigo mesmo, é uma curiosidade, vendo a tua apresentação. E absolutamente leigo assim em dança, eu sou, tendo uma vírgula. Então estou falando como espectador. Eu vi muito movimento de mão, braço também, claro, e essa coisa de mão. Aí é uma pergunta mesmo de quem não... Mas me ocorre. Me lembrou muito dança indiana. Uma vez eu fui no Sesc Pompeia ver a Madhavi Mudigal, que é uma grande bailarina indiana, era maior na época, faz um tempo, já faz quase 20 anos isso. Tem alguma coisa ou isso é só uma coincidência? Porque a mão
me lembrou muito, assim, e o teu movimento de braços que termina na mão é muito bonito, muito forte, assim, muito... Então, eu nunca fiz aula de dança indiana, né? O único contato que eu tive com o Oriente foi a dança do ventre, né? Tu já está gravando? Tá, então aí agora, porque ele não pegou o começo, aí agora tu responde, pode responder direto. Não tem uma ligação direta com dança indiana, você não tem a dança indiana no corpo, né? O que eu tenho no corpo são essas danças das manifestações, né, tradicionais brasileiras e essas africanas do oeste, né? Ou seja, são só algumas danças. A dança indiana eu não tenho no corpo, mas eu tenho uma admiração, né? Esses movimentos de braço, eles vêm num momento muito assim, na verdade, que é uma coisa muito pessoal, assim, porque eu tô com 35, né? Quando eu fiz mais ou menos 30, 31, a água entrou na minha vida, assim, vum. Você fala que a sensação foi assim, Iemanjá mergulhou na minha vida. Aconteceu muita coisa ligada a essa energia, a esse orixá na minha vida. Eu até cheguei a questionar se eu não era filha de Iemanjá, porque foi uma força muito grande. Foi aí que veio esse instrumento, né? Que ele é consagrado em Iemanjá, né? O Muxandran. Ele foi feito nessa época, né? Porque eu precisei ter um Muxandran, foi um chamado também. E aí o que aconteceu? Nesse momento, mudou toda a minha movimentação. Eu sempre tive uma movimentação mais explosiva, né? Ainda mais porque eu ia na linha de frente do maracatu tocando chequerê, então eu sempre tive uma coisa muito com chequerê, eu sempre fui mais explosiva, mais, né? Pular e tal. Quando entra esse momento, tem uma virada na minha energia. Eu fiquei numa energia muito mais água, muito mais leve, né? Foi uma coisa na minha vida, assim, então isso influenciou em tudo. Como mulher, como pessoa, sabe assim, fiquei mais mãezona, assim, né? Uma energia. Água, feminino. Veio essa energia mesmo, muito do arquétipo, né, de Iemanjá. E aí, nesse momento, eu comecei a ter um trabalho mais com as minhas mãos. Então não foi uma coisa consciente, mas eu percebi que quando eu dançava, né, tem esse trabalho maior dessa musculatura, né, dos braços. E aí isso se concretiza com a ida pro Senegal, porque o sabar, que é a dança tradicional do Senegal, é uma dança explosiva e tal, e ela tem muito uma coisa dos braços, né? Você tem saltos e tal, e tem essa coisa dos braços, né? Essa coisa que você joga o braço pra lá, você joga o braço pra cá. Então tem uma coisa do corpo assim, tem essa movimentação. Então eu acho que essa admiração, esse olhar, né, sempre me interessou essa coisa. De repente eu me vi. E aí eu fiz uma coreografia, e aí quando eu apresentei a primeira vez essa coreografia, umas pessoas estavam assistindo, uma mulher veio toda emocionada, e ela falou assim pra mim: nossa, que força nessa movimentação da mão. Então eu vi que era um ponto forte, né? Quando eu fui dançar também um outro solo com batuntã, eu lembro que falava assim pra mim: nossa, você é longilínea, quando você faz esse movimento, você fica gigante no palco. Então você pode escutar do público, né? Então você vai escutando as pessoas, né? A Renata Lima falou isso pra mim, né? Que eu substituí, que ela era mais baixinha do que eu, né? Então eu ia dançar, todos os professores, todo esse povo que eu falei, eles eram mais baixinhos. A Renata, a Leca, né? Que é a Letícia Doreto, a Fanta, elas todas são mais baixinhas do que eu, né? Então dá uma outra referência de corpo. Então, o que é legal, né? Quando a Renata fala isso pra mim: você é longilínea, você já se imaginou de braço aberto? Eu tinha essa referência, né? E aí eu fui fazer aula com o Irineu Nogueira, que é um cara de 1,80 m de altura. Então foi legal porque aí eu cresço. Então com o Irineu eu descubro essa movimentação grande, sabe? Porque aí tem uma referência grande. Então é uma coisa que você descobre esse lugar. E aí junta isso, né? Então essa trajetória, né? Junta você descobrir que você é longilínea, que você no palco cresce, né? Quando você expande, né? Aí junta isso com um gosto, né? Porque você se alimenta do que você vê, né? Do que você lê. E eu gosto muito dessa movimentação indiana, né? Eu gosto dela, mas eu nunca fiz aula, não sei como, né? Mas eu gosto dessa movimentação, com essa energia da leveza. Então, a partir aí dos meus 31, a minha dança começa a ter mais braço, ela começa a ter mais respiro, ela começa a ter mais pausa, né? Ela começa a ter mais esse lugar, que desacelera, né? Ficou mais feminina. Fiquei mais... E aí ela traz esse lugar. Fechou nesse lugar. E aí traz essa energia, assim.
Aham. É, você falou desses elementos, quer dizer, a dança europeia clássica tradicional não entrou na sua vida? Entrou o balé quando eu era criança, né? O balé foi muito forte, o balé e o jazz quando eu era criança, e foi minha primeira referência, né? Então tinha todo um... Levou muito tempo a desconstruir esse corpo do balé, né? E é difícil, porque o afro, ele traz um outro corpo. Então, assim, eu tive que desconstruir mesmo, né? O corpo do balé, o corpo da dança do ventre, né? Trazer isso pra baixo, porque o balé, ele te deixa aqui em cima, né? E era uma referência tão forte que eu fiz o balé criança, tem formação, 9, 10, 11, 12. Então eu tinha essa postura, né? Tal. E aí a dança tradicional, essa coisa de ter a base muito forte, tem muita coisa de pé, trupé, ela traz esse corpo para baixo, né? E aí ela traz esse corpo para baixo, ela reorganiza essa parte de cima, né? Então ela traz essa posição mais firmada, né? Então eu saio desse lugar, né, para esse lugar, né? Esse outro corpo, que é a base para poder expandir, né? O balé já está expandido, né? O afro ele traz a base para poder expandir. Interessante, entendi. Pelo menos é a leitura que eu, Regina, eu vejo muito nesse lugar, entendeu? Eu vejo isso no tambor de crioula, eu vejo isso no batuque de umbigada, né? Primeira coisa da umbigada, né? Você desce para subir, né? Você desce para subir. Então, para você ter esse espaço aqui em cima, você tem que ter uma base forte, né? Então, você puxa da terra para subir. E quando você vai compreendendo a cultura africana, essa força com a terra, aí você entende isso. Porque é a terra que te joga para cima, né? Você tem que pisar para subir, né? Você tem que pisar para subir. Então, é uma força que vem da terra. Essa é uma frase bem forte, hein? Quando eu vendo o seu trabalho ali, eu percebi que você trabalha muito a questão lateral, no ver, e a questão muito de costa para o público. Isso tem alguma coisa a ver com a questão da coisa mais voltada para a África também, já que você foi para o Senegal, e alguma referência disso tá dentro desse trabalho, assim, você trabalhar mais de costa para o público, você percebe muito. E aquela coisa do só os braços trabalhando. A coisa das costas, ela vem de uma imagem forte, né? Porque assim, é por isso que eu gosto de me apresentar e ouvir o que o público tem a dizer. Público, e esse público, qualquer pessoa, as pessoas que gostaram, pessoas que são referências, né? Aquele professor que você fala, puxa, que legal, né? Então, por exemplo, a Fanta foi me ver assim, e aí, o que você achou do solo, né? A primeira vez que eu tinha feito um solo. Então, essas referências. As costas, ela vem de um lugar muito intuitivo, assim. Dançando, eu fui percebendo que as minhas costas são fortes, né? Depois que eu voltei do Senegal, trouxe uma outra musculatura o Senegal pra mim. Eu voltei e todo mundo falava assim, nossa, como você tá forte. Eu falei, gente, eu perdi até peso, né? Como assim eu tô forte? E eu falei, o povo tá louco, o povo tá louco. Aí eu vi uma foto minha, né? De costas, com essas camisetas de nadador, né? Sim, e aí eu olhei e falei assim, nossa, é mesmo, né? Sabe? Porque assim, você acha que não, né? Aí quando você vê a foto, você fala, nossa. Então veio de uma coisa de perceber que eu tinha uma força também. A mesma coisa que você percebe assim, de perceber que você é longilínea, né? Então com esses pontos fortes, eu descobri que as minhas costas eram fortes. Né, que tinha um trabalho ali da musculatura. E aí o que acontece? O Senegal foi uma grande realização. E eu passei o meu aniversário no Senegal. No dia do meu aniversário, eu acordei na escola sozinha. E aí eu fui na frente da escola e eu fiz algumas fotos minhas, assim, porque eram, né, tipo assim, olha, tô aqui, né? Então eu queria registrar aquele momento, logo no dia amanhecendo. E aí eu fiz a foto que é eu começo a coreografia e as duas músicas estão ligadas por uma pose, que eu tô agachada de costas. É essa foto. Pra mim essa foto, eu fiz várias fotos ali no ensaio sozinha, mas essa é a mais forte, porque no momento dessa foto era um momento muito de contemplação, né?
era eu assim, tipo, cara, eu tô aqui. Eu realizei o sonho da vida, sabe? Então dessa imagem começa o solo, que é eu de costas, né? Então esse foi o primeiro movimento que veio do solo, né? Quando eu decidi dançar, o primeiro movimento foi essa foto. Então daí começa, né? Então como ela tem toda uma estrutura, né? Então acaba ficando muito tempo de costas, né? Então na primeira música isso começa muito assim. Na segunda, isso vem um pouco porque você traz um trabalho forte a segunda ideia é expansão. Então por isso eu trabalho diagonais, né? Porque às vezes o público está em arena, né? Hoje o público está em palco italiano. Então em arena você tem que dar atenção para todos. Então eu tento trabalhar nesse lugar, né? Você tem a frente, mas aí você tem as diagonais, né? E você tem os lados, né? E o círculo, né? Então eu começo a coreografia pelo círculo, que é muito forte para mim começar por esse lado, o círculo, né? E aí vai expandindo para laterais e lados, né? Então por isso dá esse tempo de costas, que você tem essa sensação, porque hoje a gente está em palco italiano, né? Mas quando a gente está em formato arena, você tem que dar... Então o legal é porque aí as pessoas experimentam esses lugares, né? Não fica aquela coisa chapada, a pessoa sempre pensando de frente para você, né? Então tem a frente, tem as costas, tem o perfil, né? Tem em diagonal, né? Tentar trabalhar um pouco o espaço. Porque eu gravando, tinha momento que dava vontade de ir para o outro lado para tentar pegar a sua frente, porque... Entendeu? Uhum. Mas a ideia é essa, desconstruir, porque a gente está muito acostumado com ver de frente, né, com chapado, e ver a força que tem as costas, assim como a força que tem o silêncio, né, o silêncio de movimento também, sabe, quando você, um movimento que fica mantendo para acontecer, né, a pausa, né, você está dançando na pausa, né, e aí você vai, né, então estudar isso, a gente não está acostumado com isso, né, está acostumado sempre com... Agora, é engraçado, voltando àquilo que eu estava falando de dança indiana, uma outra coisa que eu não sei se é consciente ou não, mas a gente, olhando você, a gente vê muito, é que não só a questão das mãos, mas o pescoço e os olhos você mexe muito. Porque a bailarina indiana, ela mexe muito os olhos. É muito curioso, assim, me lembra muito, não é um elemento só, eu citei lá as mãos, mas na verdade eu poderia citar o pescoço, que não é só a cultura hindu que tem, a africana com certeza deve ter, né? Claro, tem. Eu aprendi uma dança da Etiópia que tem muito. Na Etiópia tem muita coisa assim. Eu não sabia, tem muita mas coisa. Você mexe, quando você faz assim, você agora acabou, você fez falando com ele, e mexeu o olho, eu vi o movimento, é muito engraçado. Assim. Agora, para terminar da minha parte, uma coisa que eu acho bonito no seu trabalho, agora ouvindo você falar, como a sua vida pessoal é indissociada da sua vida como artista. Inclusive, em cinema, em roteiro, a gente chama de plot. Os plots, os pulos na sua vida decisivos, trocas de ciclo, né, que todo mundo tem, todos eles, pelo que eu percebi, se não estiver enganado, eles são derivados da vida pessoal mesmo. Lá no qual você falou das perdas, tal, uma perda, outra perda, que gerou uma coisa. Quer dizer, eu achei isso muito bonito no seu trabalho, assim, uma coisa que é intrínseca e indissociada da outra. Claro que, teoricamente, falando-se assim, isso todo artista, em tese, é assim, mas não é verdade. No seu caso, eu percebi muito agora, você falando mais, eu percebi mais ainda, e na verdade é só uma observação, não é nenhuma pergunta, mas eu achei muito bonito isso, porque é uma coisa muito orgânica no seu trabalho. Por exemplo, eu faço cinema. Claro que tudo que eu faço, de alguma maneira, não. De muitas maneiras, reflete o que eu ando sentindo, etc, etc. Mas não nesse grau.
a fidelidade à minha vida não é tão grande. Claro, eu estou falando de outra linguagem, outro suporte, né? Não quero nem comparar porque não tem muito sentido, mas não é tão assim, orgânico. A impressão que eu tenho é que é inseparável. Parece que se você quiser mudar algum ciclo na sua trajetória estética, você vai ter que esperar acontecer alguma coisa na sua vida antes. Na verdade, às vezes acontece o contrário, né? Também, assim. O que corrobora o que eu estou falando. Às vezes acontece o contrário. Então, por exemplo, hoje em dia eu tenho uma pesquisa que ela não vem tanto da minha vida pessoal, ela vem do trabalho, né? Que essa coisa, eu sempre gostei do diálogo das linguagens, né? E quando eu fui estudar dança africana, comecei uma campanha, né? Isso virou uma bandeira hoje em dia. As pessoas precisam entender que afro-brasileiro, ou afro-cubano, ou afro é um prefixo. Então é afro, quer dizer, é uma coisa descendente de africano. E africana é outra coisa. Né? E indo para o Senegal ficou mais claro ainda, né? Então, eu fui vendo essa diferença. Então, eu falo para as pessoas, né? É um diálogo, né? Então, eu não fico tentando achar, por exemplo, tambor de crioula no sambar, sabe? Em vez de fico tentando ver o que é a dança africana, ela por ela só. Vão ter semelhanças, vão ter diferenças, mas assim, ela é ela e ela é ela, para conversar de igual, né? Porque tem uma tendência na nossa cultura ocidental que se você não coloca assim em pé de igualdade, tudo que a gente faz vem, daí você fica procurando. Em vez de você olhar o que a coisa é, você fica procurando você na coisa, né? Então... É mental demais. E aí eu falei, não, né, gente? Cada coisa tem, né, a sua... Pode se parecer, mas cada um na sua. E aí o que aconteceu? Eu tive contato por causa do trabalho, finalmente, sempre tive curiosidade com as danças urbanas, tal, street dance e tal. E aí eu comecei a ter contato, eu comecei a entender os estilos, era uma curiosidade minha, de infância, eu sempre quis fazer dança de rua, mas nunca tinha alguém para dar aula, né, e tal. E aí eu sempre quis fazer, né? Então eu tive contato por causa do trabalho, né? Eu fui trabalhar no Grajaú e eu tinha que orientar pessoas que trabalhavam com essa linguagem. E aí, olhando, porque eles tinham uma técnica, eu tinha outra, e eu tinha que ajudar os caras como artistas, os caras fazendo hip hop e tal, e eu vindo do, né? Primeiro que eles não botavam fé em mim, né? Tipo, você vai ensinar afro, por que você vai ajudar a gente, né, mano? Sabe? Então levou um tempo pra eles confiar em mim também. Só que aí, fazendo, eu comecei a ter que achar os diálogos. E aí eu comecei a achar aonde tinha a ver o break, aonde tinha a ver o house, aonde tinha a ver o locking, o pop, entendeu? E aí eu fui fazendo esse estudo, e aí eu fui pirando, e aí eu fui descobrindo qual é a história, né? O break surge nos anos 70, aonde? Nos bairros onde estava quem? Os negros, os latinos. Então o que essa molecada que criou essas danças ouvia em casa com os pais? Assim como eu ouvia a Clara Nunes, eles escutavam que a salsa, né? Escutavam, entendeu? Né? Os blues, o funk, o jazz. Aí eu falei, tô vendo do mesmo lugar. A semente nos Estados Unidos gerou isso. No Brasil gerou isso, na Martina gerou isso, entendeu? Aí eu falei, cara, então é do mesmo lugar. E aí eu comecei a estudar com um dançarino de dança urbana, que dança há 30 anos, que é o Marcelinho Backspin. E a gente começou a dialogar. Ele é daqui, né? Então, ele é um grande amigo meu, a gente trabalha aqui no Serranias. Pois é, e a gente começou a fazer essa pesquisa, entendeu? Então a gente dançar junto. E aí eu comecei a achar, por exemplo, eu achei o mesmo passo que tem no cavalo marinho, tem no Hauser. Mas não é que é parecido, aí foi o mais louco, porque é o mesmo passo. É o mesmo passo, com a mesma intenção. Eu falei, nossa, sabe? Então eu comecei a achar esses lugares. E aí eu comecei a trazer isso pro meu corpo, né? Então, que essa pesquisa de aonde está esse africano hoje. Então ali foi de uma coisa do trabalho, né? Porque eu fui parar no Grajaú, porque eu tive que pegar um grupo de hip hop, comecei a ter que pesquisar essa dança, buscar em mim como é que ia fazer para aliar, eu fui achando esses diálogos, né? É que eu acho que a coisa para mim é muito forte nesse lugar, primeiro pela visão que eu tenho da dança, né? Na minha vida, assim, ela não vem como uma coisa profissional, né? Eu não fiz faculdade de dança, né, e tal. Então, assim, não é uma coisa que ela foi entrando num lugar que, assim, putz, hoje eu tenho que ir lá, dar aula lá pra molecada, sabe? Porque quando a coisa tá sendo trabalho, tem dias que é assim, né? Tipo, hoje eu tenho que ir lá
Para dar aquela aula que eu já dei, não é aquela aula de história do Brasil lá, sabe? Então a dança nunca teve esse lugar para mim, porque eu não vivo da dança, né? Esse é o objetivo, mas eu não vivo da dança. Então sempre o trabalho, a coisa ligada ao trabalho, profissional, era outra coisa, né? Arte e educação e tal. A dança era esse lugar já, agora bate o cartão, agora eu vou viver. Então por isso ela tá tão ligada à vida pessoal também, porque ela tá nesse lugar do ai, que gostoso, agora eu posso ser. Entendi. Entendeu? Então ela tá nesse lugar. Acho que se eu fosse uma profissional da dança, que segunda a sexta, meu, tem que dar aula, tem que não sei o quê, tem que fazer audição pra companhia, entendeu? Sim. Mas se eu estivesse nesse lugar, tem esse lugar que às vezes o trabalho dá uma estagnada, às vezes, na gente como artista, assim, né? Seja o compositor, sim. seja o músico, seja, né? Às vezes você tem que fazer aquilo que é trampo, né? E aí você não consegue, às vezes, colocar no seu trampo o seu toque, né? Às vezes tem que fazer aquele documentário que é trampo, é o freela. Até você conseguir a grana pra fazer o seu documentário. Sim. E aí no freela você faz a propaganda, né? Que tem a ver com você, né? Você faz a entrevista com o político que não tem a ver com você. Mas tudo isso vai contribuir pro seu trabalho, mas não tem a tua pitada, né? É mais difícil. E como a dança sempre esteve nesse outro lugar, entendeu? Raramente eu digo assim que é um trampo, sabe? Tem que ir lá dançar um trampo, né? A dança tinha esse lugar do grupo que eu tava criando junto, a gente compunha junto. Então acho que por isso ela tá tão... né? Acho que é por isso, acho que uma trajetória diferente.